Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do FLF Cast, que é um novo canal de comunicação da Faculdade Luciano Feijão. Por meio do FLF Cast, vocês vão poder acompanhar assuntos relevantes de todos os cursos da instituição em áudio e vídeo. Os vídeos ficam gravados e ficam listados e depositados no canal do YouTube da Faculdade Luciano Feijão. Então já convido vocês a seguir o canal do YouTube da Faculdade Luciano Feijão e clicar no sininho para receber as novidades dos próximos episódios. Eu me chamo João Ricardo Holanda, sou professor do curso de Direito e sou o apresentador do podcast quando o assunto tem a ver com a nossa temática jurídica. Hoje, dia 8 de novembro de 2023, aliás, 10 de novembro de 2023, temos a honra de receber no FLF Cast o Dr. David Duarte, advogado, atual chefe de gabinete do município de Sobral. Antes de apresentá-lo com o seu mini currículo, eu quero fazer o agradecimento inicial a todas as pessoas que fazem com que isso seja possível. Quero agradecer a direção geral, na pessoa da professora Márcia Jordana, agradecer a coordenação do curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão, na pessoa das coordenadoras professora Renata Albuquerque e Kleber Rodrigues. Também agradecer a equipe da TI, a equipe da comunicação e o pessoal do projeto de pesquisa e extensão do podcast, a Lígia, a Nayana, a Andresa, o Denis, enfim, todo esse pessoal que faz com que isso seja possível. Muito obrigado e vamos para mais episódios futuramente. Depois dos agradecimentos, eu quero rapidamente fazer algumas apresentações aqui sobre o convidado de hoje, que, enfim, dispensaria essas apresentações se só quem assistisse a gente fosse de Sobral, né? Porque o Dr. David já está aqui em Sobral há algum tempo, portanto todos o conhecem. Mas o Dr. David, ele é bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza, é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, pós-graduado em Direito e Processos Constitucionais também pela Unifor, pós-graduado em Direito Eleitoral pela PUC Minas, foi coordenador jurídico da assessoria parlamentar da Prefeitura Municipal de Fortaleza, foi consultor jurídico do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, no Ceará e atualmente, já há algum tempo, exerce a função de chefe de gabinete do município de Sobral. Bem-vindo, Dr. David, bem-vindo ao nosso episódio, bem-vindo ao FLF Cast, à Faculdade Luciano Feijão, é uma honra recebê-lo por aqui. E eu deixo agora o espaço para você fazer algumas considerações iniciais antes da gente iniciar o bate-papo. Eu, inicialmente gostaria de agradecer o convite, né, Ricardo? Agradecer o seu convite, o convite, né, de todos que fazem a Faculdade Luciano Feijão. Vou me ater a citar a professora Liduína e o professor Luciano Feijão, que são, né, os grandes precursores da educação e referências da educação aqui da nossa cidade, que, né, tem todo o nosso respeito, toda a nossa admiração. Agradecer aos estudantes que estão aqui, os estudantes do ensino médio, né, que estão aqui para fazer acontecer, né? Muito obrigado pela presteza e pelo elevado nível, né, que a gente tem aqui de estrutura, né, para discutir, para tratar sobre o direito. E estou muito feliz, né? Eu gosto muito do ambiente universitário. Eu acho que quando a gente chega no ambiente universitário, a gente tem meio que uma sensação de Peter Pan, né? Assim, é como se a gente não envelhecesse. Então, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz pelo convite. Eu espero que a gente faça um bate-papo aí bem proveitoso. Perfeito, David. Seja bem-vindo novamente. A primeira pergunta, na verdade, a primeira provocação que eu faço aqui é que alguns alunos e egressos costumam assistir os nossos episódios e eu sempre gosto de trazer aos nossos convidados a possibilidade de falar um pouco sobre o início no direito. E eu queria que você falasse um pouco da sua história, como é que você chegou a pensar em fazer direito na sua vida, como é que o direito lhe atraiu como um campo de ciência. Assim, quando logo eu tive acho que todo adolescente tem isso, né? Assim, eu tive dúvidas, né, no ensino médio. Na minha época não era ensino médio, né? Era o segundo grau ainda. Para qual curso eu fazer, e eu passei inclusive o terceiro ano, metade do terceiro ano, fazendo específica de biologia e química, que a minha intenção era fazer odonto. Era da saúde, né? Então... E aí, quando chegou na metade do ano, eu mudei para fazer as específicas de direito, né? Que na nossa época, na minha época, né? Não tinha o Enem. Eram os vestibulares tradicionais. Então, a gente fazia as específicas da UFC, né? Fazia isso no colégio, e eu
fui fazer específicas de Direito, que era História, né, e Geografia. E aí não passei, né, não passei de primeira, acho que também no meio de uma confusão dessa não ia dar certo. Né? Mas aí depois, né, fiz o vestibular de novo e aí deu certo. E eu fiz o vestibular, meu pai é contador, então eu fiz vestibular para contábeis na UFC, aí não tinha mais nada com odonto mesmo. Aí fui para contábeis na UFC e Direito na Unifor. Chegou a cursar contábeis. Então. Eu fiz até o 5º semestre. Eu fazia as duas ao mesmo tempo, entendi. né? E aí depois eu vi que eu não ia, assim, não tava dando conta, eu queria também logo começar a estagiar e, enfim, né? Essas coisas também, quando a gente entra na faculdade, a gente quer um pouco de independência, né? Financeira também. Então, eu abandonei a contabilidade e, né, segui no Direito. Durante grande parte né, acho que 80% da minha vida acadêmica, eu estagiava no escritório de Direito Tributário. Então, passei esse tempo todo também, né, focado na área do tributário. Era a área que eu queria, inclusive, exercer mesmo. Tinha mais o foco do empresarial na época? E tinha nada com direito público, sim, né? Sim. Assim, a minha ideia era seguir no escritório, focar nessa área empresarial, inclusive de grandes empresas. Cheguei a fazer processos seletivos de empresas. Cheguei a passar, inclusive, depois. Desistir na empresa de telecomunicações para ir morar fora. E, enfim, nesse processo todo, né, logo quando eu me formei, eu fui convidado, uma ex-chefe minha, quando eu era estagiário, estava saindo da Câmara de Fortaleza, ela era assessora jurídica lá, e ela me indicou para fazer umas entrevistas lá, uma seleção, para ficar no lugar dela. E acabou que deu certo, eu fiz esse processo. Aí eu abro um parênteses para dizer assim, eu não gostava de política, né? Assim, Na verdade, a gente, quem gosta e quem não gosta é governado por ela, né? Assim, mas eu não me via, né, num cenário de política. Inclusive, uma coisa que, assim, eu até participava dessa coisa participava assim, né? Sempre votando e tudo. Meu avô, né, é um cara que ele, assim, todo ele mesmo sem ser obrigado a votar, mas a gente tinha uma coisa meio que uma tradição. Quando era dia da eleição, eu ia pegá-lo em casa, aí levava ele para votar, a gente votava juntos. Ele gostava demais de política, conversava demais de política e viveu a ditadura e tudo isso. Então, assim, a gente, né, tratava muito sobre isso, mas eu nunca me vi nesse contexto da política, né? Eu nunca tinha participado disso. E acabou que eu passei nesse processo, né, para a Câmara de Fortaleza, era inclusive na vice-presidência da Câmara, e fiquei, né, assim, fui entrando, eu não sei se eu já vou continuando ou se eu paro. Não, pode continuar. Inclusive, a segunda pergunta seria justamente relacionada ao fato de onde foi que a advocacia pública chegou na sua vida jurídica, né? Você acabou de comentar que saiu da faculdade, já com a advocacia mais voltada para a área tributária, por conta dos estágios. E aí, quando se tornou advogado, teve a oportunidade de trabalhar na assessoria legislativa da Câmara Municipal de Fortaleza. Eu quero que você conte um pouquinho como é que você se contaminou com a advocacia pública, né? Como é que você começou a se engajar mais nessa área. E aí, assim, na Câmara, né, aí eu já entrei para um foco completamente diferente, inclusive diferente do que a gente vê na faculdade, Sim. né? Que é tratar sobre projetos de leis, né? Assim, no caso da Câmara, né? Emendas à lei orgânica, projetos, enfim, toda essa questão, né, dessa parte legislativa que perpassa as questões municipais. E aí, assim, é completamente fora, né, do escopo do direito tributário e do direito privado, né? Então, mas aí também você tem outras questões, né? A gente começa a lidar com as necessidades, né, das pessoas quando a gente estava, né, quando eu trabalhava na Câmara, a gente recebia muita representação sindical, associações, servidores. O projeto está tramitando, né, do piso dos professores, né? Então vem um sindicato lá dizer que precisa de uma emenda disso para resolver essa questão ou outra. Então, acabou que eu fui me envolvendo, né, nesse cenário. E aí né, eu trabalhava com
na assessoria da vice-presidência, que era o Sérgio Novaes, que era o vice-presidente, e ele era o presidente estadual do PSB, e foi no mesmo período que o Cid entrou no PSB, foi em 2006. Sim. E aí, em 2006, o partido, né, quando recebeu o Cid, recebeu também uma grande quantidade, né, de lideranças, né, de prefeitos e vereadores, deputados. Então o partido cresceu, né, e aí precisava de uma assessoria jurídica, organizar a questão do partido. E aí eu fui convidado pelo Sérgio Novaes para fazer a assessoria jurídica também do partido. Aí foi quando eu entrei no direito eleitoral, né? Assim, aí eu me envolvi com a questão do partido, com a questão da justiça eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, do processo eleitoral, né? Assim, de organizar candidaturas, né? Processos de registro de candidatura. Então, eu fui me envolvendo no direito propriamente, assim, especificamente no direito eleitoral mesmo, né? Direito eleitoral partidário, né? Todas essas questões. E na questão da parte do direito municipal também, né? Das questões que envolvem, né, as leis municipais e toda essa, né, essa ambiência, né, diferente do que eu vivenciava. Em seguida, nesse processo, em 2006, logo no final do ano, em outubro, né, de 2006, sim, o Cid foi eleito governador. Né? Quando o Cid foi eleito governador... Você atuou como advogado na eleição? Atuei. Nessa eleição de 2006, eu fiz a parte do partido, sim, né? Assim, sim. De registro, essas coisas, mas a parte judicial, não. Tinha um escritório, que era o João, sim, né? Sim. Que fez a parte eleitoral, né? João Pulpo. E aí, na sequência, o Cid foi eleito presidente estadual do partido. E eu continuei na assessoria jurídica do partido também, mesmo ele... Aí foi quando eu conheci, né? Conheci, sim, o Cid, conheci o Zezé Albuquerque, que era o secretário-geral, conheci os outros deputados e fui me envolvendo, né, cada vez mais nessa área da política. Sim. Né? Eu até quero ressaltar, doutor David, a importância desse seu comentário, tanto para a atuação na advocacia pública, de fazer projeto de lei, enfim, assessorar os vereadores, os parlamentares, como também dos partidos políticos e do direito eleitoral. Por quê? Aqui na faculdade, e aí eu me dirijo aos egressos, aos alunos da instituição, existe um fluxo muito grande para o mercado de trabalho em profissões jurídicas muito de moda, né? Às vezes é o penal, às vezes é o previdenciário, às vezes é o trabalhista. E aí você se inclina a iniciar a sua vida no mercado jurídico para uma dessas áreas que estão em evidência, que tem a ver com talvez uma prática mais rápida, mais concreta, mais visível a curto prazo, e esquece de talvez se inclinar para outras áreas que são possíveis. Né? E eu gostaria de falar, de até perguntar para você, de pedir para você falar um pouco sobre a importância de você também se inclinar para outras áreas. Então, por exemplo, o que é que eu percebi da sua fala? O que é que deu para perceber? Que você, por uma circunstância, foi para a Câmara de Fortaleza, acabou entendendo, compreendendo e gostando, porque tinha a ver com algum impacto social, você discutia com associações, com sindicatos, sim, você via a coisa acontecer, quando você vê a lei sendo aprovada e ela sendo efetivada, você fica com orgulho, né? Poxa, eu participei disso. E depois, na campanha eleitoral com um partido político, você também aflora a identificação com aquilo, né? Você vê o seu trabalho sendo bem feito e sendo ali reconhecido. E aí eu quero que você fale um pouco sobre essa experiência, sobre a importância dos alunos do direito e também dos nossos egressos que estão nos assistindo, de tentarem também se inclinar para algumas outras áreas. E assim, João, só para reforçar, né, o que você está dizendo, essa questão, né, dos profissionais do direito para essas áreas que eu estou citando, né, é um mercado extremamente escasso, né, de profissionais. Hoje até bem mais, assim, está bem melhor do que em 2006, sim, né? E isso também mostra que eu até estava dando uma olhada nas grades curriculares dos cursos, porque quando eu me formei, né, na época, eu sequer tinha a cadeira de direito eleitoral como cadeira obrigatória. Era uma cadeira optativa, era uma disciplina optativa. Na minha época também. Pois era uma disciplina optativa. Essa de legislação municipal também.
né? Era uma cadeira optativa. Você imagina que agora, o primeiro exame da OAB que teve direito eleitoral foi esse último. Pois é. Ou seja, nós tivemos... Aí você, assim, descortina, né? Porque hoje a gente está, inclusive aqui no Ceará, né? Nós estamos com 4 deputados estaduais, né? Que estão aí correndo risco de perderem os seus mandatos, e nós tivemos também aqui na nossa cidade, né? Já vereadores que perderam mandato por conta de problemas, né? No curso do registro das candidaturas, né? E no curso do processo eleitoral. Então, no caso, né, dos deputados, de fraude à cota de gênero, mas que são, né, assim, eu não vou, né, me adentrar no mérito, né, do processo, mas, assim, certamente, né, são consequências de uma ausência, né, ou de uma presença, né, uma fragilidade da assessoria jurídica, né, nesse momento. E logo quando eu, assim, inclusive em 2006, quando eu comecei a fazer, né, essa parte de assessorar os partidos e tudo, minha parte era fazer os registros das candidaturas. E aí, assim, muitos candidatos tinham problemas de registro nos outros partidos. Acabava, né, que o candidato chegava no dia da eleição e não conseguia, né, se ser candidato por problemas durante o registro. E a gente ia olhar os partidos, né, assim, não tinha uma assessoria, não tinha, né, não tinha uma estrutura mínima, né, para esse bom funcionamento. Então, a presença do advogado no direito eleitoral ela é importante desde antes da eleição, né? Assim, hoje, inclusive, com a questão da pré-campanha, né? Sim. A gente teve um caso, né, de uma senadora que foi cassada porque os gastos na pré-campanha, né, foram vultuosos e, né, estavam fora do que a legislação determinava. Então, a gente... e tudo isso que eu estou comentando aqui são coisas que a gente normalmente não vê na faculdade, né? Assim, você não aprende na faculdade, ou pelo menos na minha época eu não aprendi a fazer um projeto de lei, né? Sim. A fazer um registro de candidatura, fazer uma defesa, né, de um processo de DRAP, né, que é um processo de registro de candidatos, de fazer uma ação, uma AGE, uma AIME, né, as ações, um recurso contra expedição de diploma. Então, assim, isso demonstra, né, o quanto esse mercado ainda tem, né, um espaço aí, né, para crescer. E quando eu, né, me vi nesse cenário do direito público, do direito eleitoral, né, assim, eu me despertei, né, para a importância desse campo, né, porque é um campo que tem uma ligação muito forte com a democracia. Sim. Né, que é um dos grandes pilares, né, da nossa Constituição, é justamente garantir isso, né, e o profissional que garante isso é o advogado, né, assim, que é o canal, né, para fazer essas orientações. Então, é muito importante, e aí, depois disso, né, eu saí da Câmara, né, do Poder Legislativo, fui para a Assembleia Legislativa. Aí fui assessorar a liderança do governo lá, que no caso do governo Cid. Isso ainda no primeiro mandato do Cid, entre 2006 e 2010, por ali? Não, no segundo mandato. Certo, no segundo mandato certo. do Cid, foi. Entre 10 e 14, então. Entre 10 e 14, isso. No segundo mandato do Cid, eu fui para a Assembleia, para trabalhar na liderança do governo. Entre 10 e 11, entre 11 e 12. Trabalhei na liderança do governo. Depois, o Roberto Cláudio, que era o presidente da Assembleia, foi candidato a prefeito e foi eleito prefeito. Aí eu já conheci o Ivo, né? Conheci o Ivo em 2011. E aí conheci o Ivo, era o chefe do gabinete do Cid. Sim, sim. O Ivo volta para... né, se afasta, sai do gabinete, volta para a Assembleia. E quando o Roberto Cláudio é eleito, em 2012, convida o Ivo para ser o secretário da Educação de Fortaleza em janeiro de 2013. Aí eu saio da Assembleia Legislativa e vou, junto com o Ivo, trabalhar na Secretaria da Educação de Fortaleza.
em janeiro de 2013, né? Tá com mais de 10 anos, né? 10 anos. E aí eu entro num outro universo da advocacia pública, que é bem mais, assim, instigante, né? Assim, que é dentro, né, do Poder Executivo. E é nesse universo mesmo que, assim, que hoje a gente tem muita dificuldade de profissionais do direito, né? Assim, quando não só em Sobral, mas também em Fortaleza, né? A gente não tem, assim, normalmente, porque é outro mundo, né? Sim. Que é um mundo que você também já, né, vivencia, que é tratar sobre licitações, processos administrativos, sindicâncias, né? Tratar sobre as questões que envolvem, né, o Tribunal de Contas, inclusive foi, né, o objeto da minha pesquisa do mestrado, né? Tribunal de Contas, a própria execução orçamentária, tratar sobre lei orçamentária, né? As questões que envolvem a legislação municipal, decretos, projetos de lei. E aí nesse universo, na Secretaria da Educação, a gente, né, quando foi secretário da Educação, o orçamento da Secretaria da Educação era maior do que o orçamento da Prefeitura de Sobral, né? Então, e nós tínhamos, na época, mais de 250 mil alunos na rede municipal de Fortaleza. Então, era mais do que também os habitantes de Sobral, né? Mais do que os habitantes. Então, era um universo, né, assim, de professores. Professores, nós tínhamos, né, milhares de professores, Então, era um mini município, né? Assim, na verdade, um mínimo não, um grande município. Se for comparar com o orçamento de municípios aqui da região, né, menores que Sobral. Era um grande município. Nessa época, o orçamento já era mais de 1 bilhão, né, da educação. E o orçamento de Sobral agora, que é 1 bilhão e alguma coisa. Então, há 10 anos atrás, né, se eu colocar a inflação aí, acho que depois eu vou até olhar quanto é que está o orçamento hoje da educação de Fortaleza, mas com certeza é bem mais que o dobro do nosso. Mais de 10 anos, né? Então... Pois com certeza é mais que o dobro do nosso hoje. E aí, nesse cenário, né, a gente... eu fui também me envolvendo na área da educação em si. Sim. Né? Assim, também não só na parte jurídica, mas também me envolvendo nas questões da aprendizagem, entender um pouco desse processo. Aquelas metas que tem, tratar com os professores, né? Tratar sobre o plano municipal de educação, que é uma coisa também que tem que ser construída, né? Que tem metas, tem que acompanhar, enfim. A gente foi mergulhando nesse universo da alfabetização, né? Quando o prefeito Ivo assumiu a Secretaria da Educação de Fortaleza, Fortaleza era a pior educação do estado do Ceará. Inclusive, era a que puxava todos os indicadores para baixo, né? Porque quando ranqueava o estado do Ceará, os municípios, né, tinham uma pontuação não a melhor do mundo, mas assim, razoável. E quando chegava para Fortaleza, como tinha a maior quantidade de alunos e as avaliações eram muito ruins, elas puxavam, né, o estado para baixo. E aí, quando o CIG, né, foi eleito, ele foi implantando essas políticas, né, na rede para as redes municipais, com metas, com critérios para distribuição de ICMS atrelados, né, aos indicadores da educação, e acabou que isso foi incentivando os municípios, mas Fortaleza ainda vinha muito lentamente, né? E aí, quando o prefeito Ivo assumiu a Secretaria da Educação de Fortaleza, teve mesmo uma ruptura, né? Assim, foi um processo de transformação, de colocar na educação de Fortaleza as diretrizes, né, que são implementadas aqui em Sobral, hoje, que fazem de Sobral, né, uma referência para a educação, não só, né, do nosso estado, mas Sobral já é uma referência, né, para a educação nacional, né, e internacional. Inclusive, a gente, essa semana, estava recebendo aqui uma comitiva com 29 instituições, entre fundações, né, desde a Fundação Bill Gates, né, Fundação Lehman, várias fundações do mundo inteiro que tratam da temática da educação. E dessas 29, né, instituições, mais de 40 representantes de todos os lugares do mundo, né, da África e, enfim, da Europa, de todos os continentes que vieram conhecer o nosso modelo educacional, né, e levar, né, e replicar esse modelo para os outros países. Importante você ter mencionado essa experiência, né, porque você participa de uma ruptura na educação de Fortaleza, né, para tentar se inclinar ao modelo de educação que o governador Cid, na época, implantava no estado todo. E aí,
um pouco depois, né, se cortar a história, um pouco depois você assume um cargo de muita relevância no município onde essa estratégia de educação já estava bem consolidada, mas outros saltos vieram, né, depois disso. E aí eu queria agora fazer realmente esse corte para entender como é que foi estar na Assembleia, logo depois acompanhar o prefeito Ivo como secretário de Educação do município de Fortaleza. E aí eu quero saber, nessa parte da história, como é que foi, se você chegou a retornar para a Assembleia ou se de lá já veio para a experiência de Sobral. Como foi essa... Não, aí depois que eu saí da... Desculpa, depois que o prefeito, né? O prefeito Ivo foi secretário da Educação, só que no ano seguinte era um ano eleitoral e ele era deputado estadual. Verdade. Então ele precisou se afastar da Secretaria da Educação e retornar para a Assembleia, né, em 14, né? Em 2014, para ser candidato à reeleição. E aí eu continuei na Secretaria da Educação, porque ele achava que voltaria para a Secretaria da Educação depois. E logo depois que ele foi eleito, aí ele foi reeleito, desculpa. Quando ele foi reeleito foi na eleição, na primeira eleição do Camilo. Camilo, isso. E aí o Camilo, eleito governador, convidou ele para ser secretário das cidades. Sim, governo do estado. Verdade. E aí quando ele aceitou o convite, né, para ser secretário das cidades, eu acompanhei na Secretaria das Cidades. Saí da Secretaria da Educação. O novo mundo agora, né? Aí sim, aí né, o estado todo. E a Secretaria das Cidades é uma secretária importantíssima, né, do governo do estado, que trata sobre as questões de desenvolvimento local, questões ambientais também, né? Tinha a execução, né, dos empréstimos do BID lá, questão de habitação. Tem, né, também, na época que o prefeito Ivo era o secretário das cidades, tinha vinculado à Secretaria das Cidades o DETRAN, o Metrofol e a CAGES, né, 3 grandes, né, instituições do estado, né, que eram administradas, né, sob a liderança da Secretaria das Cidades. Então, eu estive com ele passou alguns meses na Secretaria das Cidades, depois resolveu voltar para a Assembleia, voltou para o mandato de deputado estadual. Eu saí da Secretaria das Cidades também, quando ele se ausentou, quando ele se desligou, e acompanhei, né, essa volta dele para a Assembleia, isso em 2014. Né? Sim. Quando ele retorna para a Assembleia, aí o prefeito sempre, né, é um inquieto, né, das políticas públicas e dos desafios. Né? Ele já tinha liderado na Assembleia, no seu primeiro mandato, um comitê pela erradicação do analfabetismo, para erradicar o analfabetismo no nosso estado, onde identificou, né, as causas. E nessa volta dele em 2014, ele instituiu o Comitê de Prevenção da Violência na adolescência. E foi também um trabalho importantíssimo, né, porque ele liderou aí junto com, inclusive na época, com o deputado Renato Rosendo, que hoje é quem preside, o deputado Rosendo era o relator na época, e de diagnóstico da violência de crianças e adolescentes em todo o Ceará. Que é um tema que hoje se discute muito, mas na época ele já estava percebendo, né, o problema. E diagnosticando, né? Esses estudos, inclusive, serviram de subsídio para a Unicef, para várias outras instituições que tratam também dessa temática, e até hoje, né, a gente segue isso, inclusive nas questões do Ceará, do Comitê pelo Ceará Pacífico, e todas essas questões que tratam sobre políticas públicas de segurança, eles perpassam, né, por esse estudo que foi feito, por esse questionamento. Perfeito. Assim, a gente consegue acompanhar a sua trajetória, da sua experiência jurídica e política, podemos dizer assim, né? Porque apesar de ser, em alguns momentos, assessor jurídico, você também participou ali do diálogo de política, de implantação de políticas públicas. E aí você tem uma experiência no Legislativo, tem uma experiência no Executivo Municipal, uma experiência no Executivo Estadual. E aí, logo depois, a partir do ano de 2016... o prefeito Ivo se elege em Sobral como prefeito. E você, eu acho que assume talvez o grande desafio da sua vida jurídica e política até hoje. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse desafio de ser chefe de gabinete da gestão Ivo Gomes aqui em Sobral. Quando foi em 2016, né? Isso a gente retornou para a Assembleia em 2014, segundo semestre de 2014, né? Ficamos
Desculpa, segundo Deve ter sido semestre 15, de né? 2015. Ficamos na Assembleia, né, 2015, 2016, quando foi... nessa época, a eleição ainda eram 90 dias. Sim, sim. E aí, quando iniciou o processo eleitoral de 2016, o prefeito Ivo, né, foi, inclusive por uma provocação das lideranças, né, convidado, né, para ser o candidato a prefeito, né, do grupo aqui, né, candidato a prefeito de Sobral, com o apoio do Camilo, né, do Cid, do Ciro, enfim, de todas as nossas grandes lideranças, do Veveu, que era o prefeito da época, Leônidas, todas as grandes lideranças políticas. E o prefeito, né, aceitou esse desafio, e eu vim para Sobral já em julho de 2016 para trabalhar no jurídico da campanha, né? E aí foi quando eu conheci mais sobre Sobral, né? Assim, eu não tinha vivência. Já tinha vindo aqui algumas vezes, mas nunca tinha morado aqui. E aí em 2016 a gente, né, passou esse processo eleitoral, que foi processo... Já tinha passado por várias eleições, né? Desde 2006, então já tinha 10 anos de eleição de 2 em 2 anos, né? Mas foi a eleição mais desafiadora, assim, para mim, porque assim, a gente vivenciou absurdos, né? A gente vivenciava aqui absurdos, né, de abuso de poder econômico, de abuso de poder político, né? A gente tinha, graças a Deus, um magistrado de mão firme, né, que era o doutor André, que conseguia contornar, mas muito descumprimento judicial, inclusive, né, que resultou em muitas multas de altíssimos valores, né? Muita fake news, acho que o começo da fake news começou em 2016, não foi com o Bolsonaro, não. Porque aqui tinha demais, né, assim. Tava fervendo as redes sociais também naquele período. Era essa né? coisa também de rede social, né? Criação de perfil fake, né? Enfim. Muito, né? E muito, assim, era tão... Inclusive dessa coisa do fake, assim, tem uns, né, uns casos emblemáticos, inclusive o golpe do WhatsApp acho que começou em 2016, porque o prefeito nunca usou o WhatsApp, né? Nunca teve o WhatsApp. E em 2016 circulava os prints de WhatsApp, ele falando com as pessoas, como se estivesse comprando voto, como se estivesse pedindo... Sabe assim, aí tinha a foto dele, tinha os prints. A gente tinha que provocar, né, a justiça eleitoral, tentar, né, tirar do ar... Descobrir o IP, né? De onde... Descobrir o IP, tentar tirar do ar a postagem. Aí teve, né, um episódio de disparos de SMS, né, para os celulares, enfim, vivenciei, né, uma turbulência, né, assim, de todas as vertentes que o abuso do poder econômico pode configurar, né, mas, né, sem dúvida, o prefeito era o melhor candidato, né, e o povo não é besta, né, assim, às vezes a gente acha que o povo, né, que as pessoas não sabem, né, não sabem votar, não sabem distinguir, mas as pessoas são sábias, né? Elas não se deixam enganar. Então, a população entendeu, né, isso, e o prefeito foi eleito para governar, mas até então, assim, o meu compromisso era de, quando terminasse a eleição, eu continuaria na Assembleia, né? Voltaria para a Assembleia, aliás, continuaria na Assembleia Legislativa. E aí acabou que terminou a eleição, a gente começou o processo de transição, aí o prefeito pediu para que eu coordenasse a transição. Eu coordenei a transição, mas ainda, né, também com essa expectativa de que não ficaria em Sobral. E quando foi em dezembro, já perto do final de dezembro, né, que o prefeito já estava montando, né, o seu secretariado e tudo, ele me convidou para essa função de ser chefe de gabinete, né? Que sem dúvida foi a função mais desafiadora de toda a minha vida, né? Eu jamais exerci, né, uma função tão impactante e tão desafiadora quanto a chefia de gabinete, e não sei se eu exercerei outro cargo nesse, né, com essa envergadura, assim, no futuro, porque assim, não... Mas está testado para isso. Né? Na verdade, assim, quando ele me convidou, eu relutei, assim, porque eu disse para ele, primeiro que eu não queria, né, não queria vir, não queria aceitar, e depois, quando eu comecei a trabalhar com a ideia de aceitar, eu queria muito ficar na área jurídica, né? Então eu pensei em ficar na assessoria jurídica do gabinete, como assessor, ou ir para a procuradoria, né? Enfim, para o que era a minha área.
eu não me via nessa figura de chefe de gabinete e eu falava muito isso pra ele, né? Eu até conversava com o senador Cid, na época, que não era senador, na época, né? E dizia assim que eu não me via nessa função. Primeiro porque, assim, o prefeito Ivo foi chefe do gabinete do Cid em Sobral e no governo do Ceará, né? No governo do estado. E o prefeito foi um grande chefe do gabinete, né? Inclusive, o prefeito mudou essa figura de chefe de gabinete, né? Assim, se você perguntar quem eram os chefes de gabinete dos governadores antes do prefeito Ivo, talvez as pessoas não saibam. Verdade. Né? Assim, era uma função mais de burocracia, né? E ele criou uma figura política, né? Tanto que depois que ele saiu, assim, o governo criou, né, essa coisa da Casa Civil, não sei o quê, mas não tem essa, né, não tem mais essa figura porque ele, né, ele deu um outro, né, uma outra roupagem, né, para essa função. E aí eu dizia para ele assim, como é que você o seu chefe de gabinete, né, assim, você sabe ser o chefe do gabinete, né? E aí eu disse, é a melhor outra pessoa, né? Assim, eu tive um processo de, assim, acho que era a melhor outra pessoa, né, que tem um perfil, assim. E você sai de cargos jurídicos onde passou para um cargo político, eminentemente político. Na verdade, assim, o cargo não é político porque, como assim, essa função é política, né? Porque é um cargo político, mas assim, a função de chefe do gabinete dos outros governos é uma função burocrática, né? Mas eu sabia que o que ele queria não era isso, né? Assim, eu sabia que o prefeito tinha um outro perfil. Então, e é isso que eu conversava com ele, assim, para o perfil, né, que você exerceu com o Cid, né, eu não tenho, assim, eu não me vejo nessa função, até porque, né, o Cid, eles são irmãos, né, sim, então ele tinha toda a autonomia, né, todo esse, né, para decidir, né, eles, né, conversavam muito, mas ele tinha autonomia, né, assim, o Cid fez um grande governo e o Ivo foi, né, um grande responsável por essa liderança, né, assim, por essa organização e tudo. Mas aí acabou que eu aceitei essa função e eu não tinha, né? Eu não convivia muito pouco, assim, conhecia pouco os vereadores daqui. E aí logo, né, me agarrei com o Itamar Ribeiro, né? Saudoso Itamar Ribeiro. Que era o líder do governo. E aí foi o Itamar mesmo que me orientou aí no mundo, né, do Legislativo de Sobral, né, que era quem tocava tudo. Na verdade, o Itamar que resolvia. O vereador Itamar foi meu chefe também. Pois é. Fui estagiário de direito com o Dr. Kelso, que era o advogado dele. Olha aí, então, Itamar é uma pessoa, né, que resolutiva, né, apesar do pouco estudo, mas era assim, um cara extremamente capacitado, né, para essa função, e conhece Sobral, né, conhece Sobral como ninguém. Então, fui muito bem apoiado, né, assim, nesse processo. E aí eu fui meio que construindo o meu perfil, sim, né, de chefia de gabinete, né, assim. Então, no começo eu tinha ainda eu tive alguns episódios, né, de resistências, né, assim. Eu sofria também porque as pessoas tinham um preconceito por eu não ser de Sobral, né? Então isso também, assim, e tinham, né, inclusive de vereador de oposição, assim, uma postura, né, de hostilidade publicamente, inclusive. Eu me lembro que acho que a primeira vez que eu fui para algum evento lá da Câmara que eu tive que falar, assim, a primeira coisa que eu tive que responder foi justamente: você não é de Sobral, né, assim. Então, ainda é uma coisa, né, que algumas pessoas ainda existe, né, um pouco dessa... Preconceito mesmo, né? Talvez. Na verdade, isso é crime até, né? Mas isso tudo, né, foi superado, assim, rapidamente. Eu entendi a minha função, entendi o que é que eu tinha, né, o que é que eu tinha que fazer, entendi o tamanho do desafio, né? Assim, Sobral é um município de pessoas extremamente exigentes, né? O nível, e é uma coisa que a gente conversa muito na prefeitura, assim, o nível de organização, né? Assim, nível das políticas públicas, da organização do município, da organização administrativa de Sobral, né? Assim, é muito alto. E as pessoas se acostumaram com isso, né? Verdade.
a gente se acostuma com o que é bom, né? Sim. Então, o nível de exigência também é alto, né? Assim, as pessoas são exigentes, né? Reivindicam e tudo. Então, isso logo, né? Assim, a gente percebe, né? O sobralense, ele é muito, né? Ele é muito... se apropriou muito dessas conquistas e, né? E quer cada vez mais estar certíssimo, né? Em relação a isso. Sim. Então, a gente logo foi, né? Identificando que a gente, né, tinha um grande desafio, né? O prefeito vinha de uma sucessão de grandes gestores, né? O Cid, o Leônidas, o Veveu, e o desafio dele era justamente fazer uma gestão de continuidade que não fosse um continuismo. Né? Então, ele, né, logo nos primeiros meses, né, ele elaborou o que ele, né, definiu o que é que ele queria de governo, né, para os seus 4 anos de gestão, e logo iniciou, né, a executar grandes projetos. E não só obras, né? Porque hoje, inclusive, em Sobral, para onde a gente, né? Onde você abre a janela, você encontra, né, uma obra da prefeitura. Verdade. Mas, para além das obras, nós tivemos um processo de mudanças, inclusive de melhorias das políticas públicas, né? De programas sociais, de criação de programas sociais. Então, eu me vi nesse contexto. E aí, no começo, eu ficava muito ainda meio que tateando, sem saber por onde como é que eu faria e tudo, mas aí depois logo ele foi, né, me orientando e eu, né, assim, tenho, né, uma grande... É muito bom você trabalhar com quem você admira, né? Então, assim, eu tenho uma grande admiração do prefeito, né, enquanto ser humano, enquanto gestor. Né, porque eu sei que tudo que ele fala, ele faz, né, assim, é um gestor correto, né, assim, do ponto de vista de probidade administrativa, né, isso hoje já é um grande feito, já é um grande diferencial, né, de hoje, por incrível que pareça, né, assim, era para ser obrigação, hoje, né? O óbvio, né, é que é o extraordinário. Então, isso, né, por si só já é uma grande característica, e ele é um visionário, né, assim. Hoje a gente passa por Sobral, né? Onde você passar, você vê uma intervenção na prefeitura de algo que mudou, né? De uma política, né, social voltada para melhorar, principalmente a população, né? A parcela da população mais carente, né? E aí se eu fosse citar aqui, mas assim, são grandes políticas públicas como Transol, né? Que é um sistema de transporte que é exitoso. Que eu me lembro, David, que na época muita gente falava, não precisa, Sobral não precisa disso, tal. Assim como na época do VLT. E hoje eu consigo enxergar 10h30 da noite o Transol passando, o VLT passando com muita gente. Ou seja, como você disse, é uma visão de futuro, né? É uma visão. Eu consigo destacar também as questões ambientais, questão de saneamento. Eu acho que foram fatores também muito importantes da gestão. E é interessante porque essa coisa do transporte, né? Logo quando a gente foi, a gente procurou, o prefeito procurou a iniciativa privada, e aí eles a gente não conseguiu avançar, e o prefeito decidiu topar, né? É subsidiado pela prefeitura. Sim. Na verdade, praticamente 90%, né, do que é investido são recursos municipais, o que arrecada com bilhetagem, né, é um percentual basicamente simbólico, né? Pequeno, assim, para o custo da operação. E eu lembro que a gente, inclusive, iniciou uma parceria com a Universidade Federal do Ceará, era o professor Ademar e o Caio, que é o servidor que hoje, né, que é o secretário. E a gente, e nas conversas, assim, uma das coisas que a gente, né, nas tratativas para pensar, né, o programa e tudo, e aí, né, foi uma das coisas que me marcou, assim, que foi ressaltado, né, assim, a oferta do transporte público, né, assim, acessível para a população, não é só uma questão, né, assim, não é só uma questão de obrigação do poder público, né, assim, é uma grande política pública, e é uma grande questão social, porque a partir do momento que eu disponibilizo para essas pessoas mais carentes uma passagem a R$1,50, né, a R$1, como começou, eu garanto que ela, né, que antes ela gastava R$10 para ir voltar de mototáxi, no final do mês, aquele dinheiro, né, ele vai servir para que ela tenha uma alimentação, né, assim, melhor, sim, de qualidade, que ela consiga, né, comprar outras, né,
vestuários, enfim, investir em outras coisas que não seja a obrigação, né, dela do deslocamento, né? Consegue economizar, por exemplo, antes ia de moto, mas agora consegue de transol. Consegue se deslocar mais também para ver os familiares, não sei, para trabalhar. Pronto, e aí foi justamente a outra coisa. Assim, para além disso, né, a questão social. Então, assim, quantas pessoas hoje, né, assim, vão para o centro no sábado, que antes não iam porque não tinham, né, o dinheiro para pagar a passagem, e hoje vão fazer uma compra, né, vão para o mercado, dão uma volta, né, enfim, visita familiar, enfim, visitam os familiares, né, que não conseguiam visitar, enfim, né, e toda essa questão social. Então, o transporte público acessível é uma questão também que traz uma inclusão, né, social. Então a gente fica muito feliz, assim, estou citando esse, mas tem, né, tantos outros casos que a gente pode resgatar aqui de políticas públicas que foram implementadas na gestão do prefeito Fung Gomes, e que melhoraram, né, e tem melhorado a qualidade de vida da população, principalmente a população mais carente. Quem é contra, né, o transporte público acessível é quem não usa. Sim. Né? Então, assim, para quem não usa, né, assim, não faz diferença. E essa coisa que você falou do VLT, mas assim, a gente foi para a audiência pública na Câmara agora para falar sobre o plano diretor, e ainda tinha, né, suplente de vereador lá contra o VLT em Sobral, achando que o VLT não precisaria existir. Então, assim, a pessoa que nunca usou o VLT, né, assim, não sabe nem onde é que ele passa, né? Na verdade, sequer talvez enxergue a cidade, porque, como eu lhe disse, eu apesar de não ser um usuário assíduo, eu enxergo, eu vejo que às 10 da noite, eu saindo aqui da faculdade depois da aula, eu enxergo a coisa acontecendo. Né? Mas, e aí, doutor David, eu quero já, aqui a gente já se direcionando para o final, porque o tempo é curto, infelizmente, daria aqui para a gente conversar por várias horas, que você fale um pouco da importância, portanto, da sua experiência na advocacia pública para ter assumido e conseguido com muito êxito ser o chefe de gabinete de Sobral, exercer essa função tão desafiadora, tão impactante na vida de outras pessoas também, não só na sua, né? Como é que a sua experiência da advocacia pública consegue ter tanta influência no teu dia a dia como chefe de gabinete em Sobral? E que você falasse um pouco também sobre qual foi, talvez, durante esses 7 anos, é isso? São 7 anos já na gestão. O que foi que você achou de mais desafiador, talvez, nesse cargo, tentando aliar um pouco a questão jurídica também, se for o caso? Assim, eu sou um defensor, assim, eu acho que todo mundo tinha que fazer direito, né? Assim, acho que inclusive tinha que ter direito em todas as formações, né? Pelo menos noções de direito, pelo menos o mínimo do direito, porque eu acho que todo mundo tem que conhecer as leis, né? Como é que eu vou cumprir uma coisa que eu não sei, né, o que não conheço, né? Não sei do que se trata. Então, eu acho que eu já parto dessa premissa, né? Todo mundo deveria, né, ter acesso ao direito como uma formação básica, né? E em relação à advocacia pública, né, eu enxergo nela uma passagem, né? uma porta para grandes transformações sociais. Porque quando eu falo de advocacia pública, assim, eu estou citando os meus casos, né? Mas assim, a advocacia pública é um conceito amplo, né? Eu estou falando de procurador, estou falando de defensor, advogado-geral da União. E são, né, nesses cargos, a gente garante, né, o acesso à justiça, né, para a população mais carente, mais vulnerável, e também garante, né, na função, né, do procurador, do advogado público, do advogado-geral da União, enfim, garante para né, dos contribuintes, porque às vezes as pessoas viajam, né, e não percebem que dentro do nosso universo, o poder público ele é mantido com recursos, né, dos impostos. Sim. Então, todo mundo é contribuinte, né? E dentro desse universo, né, também a advocacia pública serve para garantir que esses recursos públicos eles sejam gastos de forma com probidade, de forma correta, né? A boa versação dos recursos públicos. Então, eu acho, né, eu tenho uma compreensão de que a advocacia pública é importantíssima para isso, para o acesso à justiça, para a boa execução dos recursos públicos, para, né, as questões sociais, né? A gente se depara com isso também, né, dentro do poder público, né, a gente, né, disponibiliza advogados
para, né, para a população em situação de vulnerabilidade social, população de rua. Mas hoje eu também enxergo que esse campo, né, da advocacia pública, ele também ainda é um campo que tem poucos profissionais com essa qualificação. E a gente, né, e isso é bem, assim, bem emblemático, quando a gente assumiu, né, quando o prefeito Ivo assumiu a gestão e a gente decidiu que cada secretaria teria, né, um advogado, né, um coordenador jurídico, a gente teve muita dificuldade, né, assim, para identificar pessoas que assumissem esses cargos, que tivessem algum tipo de, né, de experiência. E depois a gente até decidiu não, né, assim, que a gente não, né, não teria êxito nisso, e a gente, né, foi contratando as pessoas foram aprendendo, sim, né? E a gente percebe que quando as pessoas vão se apropriando, né, do conceito de como é que tramita, né, enfim, da dinâmica, né, da advocacia pública dentro, né, da visão de quem está de dentro, elas ficam, né, cada vez mais capacitadas, e, né, interessadas, assim, né? Interessadas em mergulhar nesse universo, que tem um mercado aí, falando, né, para quem né, está aí, né, pro mercado de trabalho, que tem um mercado de trabalho importantíssimo, né, assim. Hoje, se você tiver um advogado que entenda de licitação, né, assim, principalmente agora com mudança, né, da nova lei, ele já está, né, 80% empregado, né, assim, um pregoeiro, né, um bom pregoeiro, né, e aí é para também a gente pensar fora da caixa, né, assim, às vezes a gente fica na faculdade sempre pensando naquele advogado, como você disse, que vai cuidar do processo civil, do criminal, do trabalhista, mas o direito tem um leque, né, aí de oportunidades, de consultorias, né, consultorias jurídicas, de assessorias, enfim, que é um universo, né, bem promissor. Então, eu, assim, me vejo nisso, assim, e vejo na advocacia essa importância e me vejo, né, dentro desse contexto. E dentro desses 7 anos em Sobral, o que mais, né, me desafiou, o que mais tirou, né, o meu Hoje juízo. Você está muito habituado aqui com família, né, os filhos, tá todo mundo sobralense, um pouquinho sobralense aqui, né? Todo mundo aqui. Na verdade, já estão aqui desde 2017. Desde 2017. Sim. Ou seja, há 7 anos também, né? 7 anos, a gente tem só uns 6 meses. Eu vim um ano antes, né? Que eu vim em julho. Por conta da campanha, né? Mas, assim, são todos sobralenses, inclusive eu, sobralense também. Sim. Com título e tudo. Olha aí. Garantiu o passaporte. Garantiu o green card. E o que mais me desafiou nesses anos de gestão foi a pandemia. Né? Assim, eu não tenho... Não só de gestão, mas de vida, né? Eu não tenho um registro na minha vida de algo que tenha sido mais desafiador e, né, e avassalador e inesperado, né, do que a pandemia. Então, assim, a pandemia era uma coisa que a gente não tinha um norte, né? Não tinha uma saída. Sim. E por incrível que pareça, assim, mesmo no contexto de pandemia, a gente já tinha que ficar preocupado com o Tribunal de Contas, né? E aí, depois a gente já teve que responder a alguns processos. Ministério Público, Tribunal de Ministério Contas. Público, Tribunal de Contas, graças a Deus, todos deram certo, mas a gente teve que sair respondendo para justificar a urgência do óbvio, né? Mas, enfim, isso também faz parte do direito. Se não tivesse isso, né, não precisava dos advogados, né? Então, a gente, né, nesse contexto, né, da minha experiência aqui em Sobral, a pandemia foi o mais desafiador. Não tem nada mais desafiador, né, assim, na minha vida que eu tenha recordado do que a pandemia, né, e a forma como a gente teve, né, que lidar com isso, porque o município foi muito presente, né, o próprio prefeito se expôs, né, foi para as ruas, pediu para as pessoas irem para as casas, né, foi para frente dos bancos. Então, foi um momento de muito estresse, né, muita tensão e de muito aprendizado também, né, das questões que envolvem o ser humano, né, de direitos humanos, né, propriamente dito, assim, de pensar no outro, de pensar na coletividade. Então, mesmo no meio de um governo federal completamente, né, anárquico, né, e completamente negacionista, a gente, né, conseguiu aqui em Sobral resistir, né, e garantir que as pessoas, em Sobral e no Ceará, né, que as pessoas, elas, na medida do possível, tivessem, né, as suas vidas preservadas, né? Ou pelo menos o acesso à saúde, né?
E Sobral servindo como um exemplo também para as demais cidades aqui da região metropolitana, né? Sim. Importante dizer, porque quando Sobral puxa alguma coisa, todo mundo que tá pertinho fica querendo puxar também, né? Então acho que tem essa relevância também para a região como um todo, né? E o prefeito foi muito firme, né? Assim, a gente teve que disputar, né? Assim, na verdade, mas a gente teve que bater de frente, né? Com os interesses privados, Sim. né? Para manter os comércios fechados, indústrias, grandes interesses, né? Então, o prefeito foi muito firme nas posições. E hoje a gente vê que, né, que ele fez o correto, Sim, né? sim. Se a gente tivesse negligenciado, talvez esse número de óbitos, talvez não, certamente esse número de óbitos, né, que já foi altíssimo, ele teria sido ainda maior. Então, eu fico muito, assim, muito feliz da forma como a gente, né, acabou lidando com isso, mas para mim também foi, assim, foi um momento muito marcante, muito desafiador. E também para algumas habilidades, talvez, de conciliação, né? Porque você tá dizendo aí, né? Tem o pessoal do comércio, tem a população em geral que está hospitalizada. Você precisa fazer uma conciliação entre esses meios para conseguir chegar numa decisão. Não é que vai agradar todo mundo, claro, nenhum agrada todo mundo, mas numa decisão que seja talvez mais palatável, no sentido de conciliar os diversos setores. Né? E os diversos interesses, né? Inclusive os interesses dentro da própria prefeitura, né? Porque assim, quando eu botava quando a gente coloca os guardas para irem para as ruas, né? Também tô colocando eles para se exporem, né? Para tirar as pessoas das ruas, né? Eles estavam se expondo também, né? Então, assim, tinha também essa questão dos profissionais de saúde, né? Que tiveram que fazer essa linha de frente, né? Então, durante todo esse processo, assim, eram muitos, né? Muitos conflitos, né? Porque como é que eu posso, né? Assim, a gente teve uma atuação brilhante da Guarda Municipal aqui, uma atuação exemplar dos profissionais de saúde, né, dos servidores da assistência social também, né, com a questão do auxílio, né, fornecimento de alimentação, cesta básica, os abrigos, né, centro pop, enfim. Mas, assim, ao mesmo tempo a gente estava colocando essas pessoas, né, no cenário de extremamente arriscado, assim, né. Então eles estavam né, por isso que eu falo das coisas dos direitos humanos, né, porque eles estavam colocando a vida deles em risco para salvar a vida dos outros, né, então isso para mim foi muito, assim, emblemático também desse período da pandemia e eu, assim, tenho, né, uma profunda gratidão por todos os servidores públicos, né, que atuaram, né, nesse processo da pandemia, assim, eu me recordo de um momento, assim, forte para mim, assim, da pandemia, que foi quando o Mardônio da oficina, eu fiz o teste, né, eu fazia testes praticamente de 2 dias, 3 dias, porque se eu tivesse contaminado tinha que parar, né, e a gente estava na rua toda hora, e aí eu fui fazer um teste com ele, com ele não, né, assim, fazer um teste, encontrei com ele lá no Dr. Alves, que foi o nosso hospital de campanha. E aí a Regina, inclusive, estava lá. E Regina, que era secretária na época, da irmã saúde. do E o teste dele deu negativo, o meu tinha dado negativo, mas ele estava com todos os sintomas, assim, o teste não pegou, né? Os primeiros testes eram bem, né, assim, bem restritivos, né? E acabou que uma semana depois ele veio a óbito, né? Por Covid. E quando eu soube, inclusive, que a Regina, né, perdeu irmã, perdeu ele também. Então, quando eu soube, assim, essa coisa, porque é quando você vê, assim, literalmente a morte de perto, né? Assim, eu tinha visto o cara do meu lado, tava, né, assim, o cara andando e tudo, e, né, assim, uma semana ele, né, tá morto, assim, por um vírus, uma coisa que eu não consigo, né, tocar. E nesse dia eu tive que ir a Fortaleza e eu fui de Sobral até Fortaleza, eu não conseguia dirigir, assim, eu parava o carro porque eu não conseguia parar de chorar, porque, assim, teve uma hora, né, tem uma hora que você sente, assim, a pressão, né, assim, e ao mesmo tempo você, né, assim, a gente tinha que resistir, então, assim, foi um momento, assim, muito, muito desafiador, assim, em todas as áreas, né, não só na área profissional, mas também na área, né, pessoal, porque a gente é gente, né, então a gente via as pessoas, né, perdendo as suas vidas, a gente via, né, perdi o Itamar, né, assim, verdade.
que foi também algo assim que me marcou demais, porque o Itamar já foi quando já tinha vacina, quando já assim, era uma coisa que a gente não esperava, mas o Itamar morria de medo do Covid, né? Assim, a pessoa que se cuidou e tudo. Enfim, né? Então assim, a pandemia para mim, para minha vida, né? Assim, foi o grande desafio, né? Assim. Perfeito, doutor David. Eu queria passar mais algumas horas aqui conversando, mas a gente tem horário, você também tem horário. Eu quero mais uma vez aqui agradecê-lo por ter doado o seu tempo, né? Eu sei que é muito corrido, tudo é muito corrido aqui para o FLF Cast. Quero também registrar o meu sentimento de gratidão e parabenizá-lo pelo exercício da função de chefe de gabinete aqui ao longo dos últimos 7 anos. Ao passo em que estendo também ao prefeito Ivo, claro, a minha admiração e o meu respeito pelo que vocês têm feito para o município de Sobral. Eu quero deixar agora um espaço para você fazer suas considerações finais e a gente conseguir aqui finalizar o primeiro FLF Cast com você. Eu espero que seja o primeiro de alguns. O prefeito disse que podcast a gente só faz um. Ah, é? Aqueles que é uma coisa demorada, só que aí você fala e só faz. Vou convidá-lo para esse aqui também. Ele vai adorar. Tá ótimo. Aí ele vai falar bem mais do que eu. Eu vou quebrar aqui o protocolo para fazer aqui uma entrega. Olha só. Esse ano, né, Sobral? Não sei se vai pegar o som. Acho que não. É melhor sentado, né? Vocês vão editando, né? Vocês são Aqui eu vou quebrar aqui o protocolo para lhe entregar aqui uma lembrança dos nossos 250 anos de Sobral, né? Que foi uma parceria com a Grendene, e aí também tem outros mimos aí da nossa cidade, que a gente, né, Sobral tem muito a celebrar, né, nos seus 250 anos. Sobral é uma cidade linda, né? A cidade que é uma referência. A gente até costuma brincar assim que as pessoas de Sobral assim, precisam sair de Sobral para ver o quanto Sobral é bom, né? Assim, verdade. Quando eu vejo alguém reclamando, eu digo, rapaz, sai de Sobral para você ver como é que é bom, né? Assim, e aí é justamente isso. Sobral é um orgulho, né? Orgulho de todos nós que fazemos, né, a gestão municipal, um orgulho para mim pessoalmente. Sobral é uma cidade que me acolheu muito bem, né? Eu fui muito bem recebido em Sobral e celebro junto com Sobral os seus 250 anos. Fico muito feliz de estar, né, nessa função, porque esses 250 anos não vão acontecer mais, né? Então, e os próximos 250 anos nós não estaremos mais aqui. Então, eu fico muito feliz de estar em Sobral na gestão pública, né, com o prefeito, né, como o prefeito Ivo, e agradeço o convite, né, seu, João Ricardo, de todos que fazem a Faculdade Luciano Feijão. Agradeço, né, mais uma vez aos profissionais, os técnicos que estão aqui, né, para fazer esse episódio acontecer. Isso é muito legal, isso oxigena, né, a universidade, a faculdade. O universitário, né, ele precisa dessas experiências, porque a gente não pode viver só de prova e de estudo, né? A gente hoje vive num cenário, né, de mudanças constantes, principalmente no direito, né? E a gente precisa vivenciar outras práticas. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Agradeço pelo convite, agradeço, né, pela experiência. Espero, né, que eu tenha respondido dentro né, do esperado. Acho que eu falei demais, que acabou que eu, né, fui me estendendo. Mas estou muito feliz. Deixo aqui um abraço todo especial pelo convite a você, a todos que fazem a Faculdade Luciano Feijão e a todos que estão, né, aí assistindo. Obrigado pela audiência, obrigado pela atenção e pela forma como eu fui recebido aqui. Então, agradeço a todos e a todas. Muito obrigado, David. Eu fico muito feliz pela sua presença inicialmente. Eu acredito que você agregou bastante para os nossos alunos, com certeza absoluta. Agregou para mim também. A alegria de quem apresenta um podcast é que o convidado fale bastante. Então, muito obrigado por isso. Obrigado também pela lembrança aqui. Enfim, Sobral é minha terra. Você fala aí de que você precisa sair de Sobral para entender a importância. Eu morei 4 anos fora. Todos os dias eu pensava, quando é que eu vou voltar para Sobral? Quando é que eu vou voltar para Sobral? E voltei, enfim, quero ficar.
Bom, muito obrigado mais uma vez, em nome da Faculdade Luciano Feijão, em nome do FLF Cast. Mais uma vez quero agradecer aos técnicos, agradecer à direção geral. E se você tem alguma dúvida sobre a Faculdade Luciano Feijão ou quer enviar sugestões sobre o podcast, envie para @FLFeijão sem o tio e @direitoflf_oficial. Muito obrigado por mais um episódio. Sigam o canal do YouTube da Faculdade Luciano Feijão para entender quais serão os próximos. Um abraço e até mais.